Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao podcast Conexão Total. Eu sou a Gessé Oliveira e hoje estou recebendo o Silas Feitosa. Muito prazer de te conhecer pessoalmente, a gente já se conhecia nas redes. Tenho acompanhado bastante o seu trabalho, compactuo com bastante coisa que você coloca, polêmicas, claro, né? Mas falar a verdade é polêmico, né, Silas? Então, seja muito bem-vindo, se apresente. Fique à vontade. Muito prazer, é muito bom estar aqui com você. Eu sou Silas Feitosa, tenho 52 anos de idade, sou pai da Isadora, sou casado com a Letícia há mais de 25 anos. Sou homem público, estou na vida pública há mais de 30 anos, né? Comecei jovenzinho, eu comecei lá atrás trabalhando com os ex-prefeitos Valmor, Barbosa Martins. Trabalhei com o senhor Arifossen, com o Miguel, tive um tempo também com outros prefeitos. Trabalhei em Brasília há alguns anos, na Câmara dos Deputados. Fui um dos corregedores da Assembleia Legislativa de São Paulo, gestor em Jundiaí. Atualmente eu presido a Escola de Gestão Pública da cidade, que é uma autarquia municipal responsável por gerir toda a parte de treinamentos e capacitações dos servidores municipais. Nós temos quase 9 mil servidores. Portanto, essa é a minha vida, né? Sempre aqui em Jundiaí, na nossa região. Eu vim para a nossa cidade com 2 anos de idade, então eu vivo aqui já há mais de 50 anos. E para mim é um enorme prazer, uma enorme satisfação estar aqui para responder as perguntas que você me fizer. Tem bastante pergunta, hein? Você está preparado, né? Vamos lá. De que cidade que você veio? Eu nasci na cidade de Garça, é uma cidade que fica do lado de Marília, na Alta Paulista, mais ou menos uns 400 e poucos quilômetros de Jundiaí. Bem longinho, né? Começa a entrar no interior paulista, tem chão. E me fala uma coisa, de onde surgiu essa vontade em entrar para a vida pública? Olha, é um sentimento que eu carrego dentro de mim já desde a juventude, né? Um sentimento de justiça, um desejo de ver as pessoas prosperando na vida. Eu sempre olhei para a política como um meio que nos oferece ferramentas para poder, de algum modo, melhorar a vida das pessoas. Eu tive uma vida muito pobre, eu vim de uma família materialmente muito precária, sou filho de um pedreiro e de uma faxineira, e eu passei por muitas restrições na minha vida, e eu via também isso acontecendo com as famílias no nosso entorno, alguns familiares, e essas coisas sempre me tocaram, né? Então é um sentimento, não houve assim um momento decisivo, um fato crucial, foi algo que foi brotando dentro de mim, e eu acredito que política é vocação, é como ser um pastor, é como ser um padre, é como exercer uma função espiritual, uma função pedagógica também. Eu também fui professor universitário durante alguns anos ali em Jundiaí, em algumas faculdades. Portanto, eu vejo como algo que você carrega dentro de si, não é? E vê naquilo uma espécie de missão, aquilo que dá sentido para a sua vida. Eu sempre costumo, quando eu tenho a oportunidade de orientar jovens, dizer o seguinte: o que te move? O que você não se vê não fazendo, não é? Algo que você olha e pensa, poxa, se eu não fizer isso, a minha vida não tem um propósito, não tem um sentido. E propósito, para mim, é tudo aquilo que transcende a sua existência banal. Porque se você parar para refletir, a nossa vida é uma vida simples, pacata, a gente trabalha, volta para casa, rotineira, previsível. E quando você vive circunscrito dentro desse mundo, sem colocar um propósito mais elevado, em larga medida a vida perde o sentido. Então, política, para mim, é precisamente isto, é assim que eu defino.
Muito bacana. E é isso, essa vontade de fazer diferente, esse viés, né, mais à direita, né, como nós estávamos conversando nos bastidores, né, família, né, uma base mais sólida, o empreendedorismo latente, as pessoas sonhando, fazendo. Essa, na verdade, é a sua essência também. Sim. Na verdade, eu digo para as pessoas que me perguntam, Silas, qual é o seu posicionamento político? Eu digo que eu sou uma pessoa normal, né? Eu não tenho nenhuma ideologia. Eu encaro a ideologia como uma espécie de fórmula de sociedade pronta. Né? Todo político que carrega uma ideologia é como se ele carregasse debaixo do seu braço uma fórmula doutrinária. Olha, tal coisa precisa ser resolvida assim, a outra de um outro jeito, e eu não vejo as coisas assim. O mundo é muito complexo, nem todo mundo tem a capacidade de compreender essa complexidade, as pessoas são muito diferentes, e eu me vejo como um político que enxerga a política como a arte do possível, né? Nós, antes de virmos ao mundo, fomos antecedidos por milhares de pessoas, gênios, grandes homens, a começar lá da Grécia, Aristóteles, Platão, Jesus Cristo. Então, todos esses grandes homens nos trouxeram ensinamentos formidáveis. E o político que é destituído de ideologias, ele olha para trás e vê o passado como uma espécie de repositório, um lugar que armazena esse conhecimento extraordinário. Então, assim, nós vamos para o passado olhar o que funcionou, o que deu certo, para a gente manter, para a gente conservar. Por exemplo, você fez aí uma referência à família, não é? Hoje, nos Estados Unidos, nós temos pesquisas, em outras partes do mundo também, que uma criança que se desenvolve numa família sem a presença masculina, ela tem uma grande chance, um potencial grande de ir para a vida da delinquência. Lá nos Estados Unidos, de cada 3 criminosos, 1 cresceu sem uma figura masculina. Então, veja a importância de uma família na educação de uma criança. Uma família presente, né? Uma família presente, mas mesmo até as famílias mais conturbadas, o simples fato de ter uma figura masculina já colabora para o processo de desenvolvimento intelectual, emocional, o desenvolvimento integral dessa criança, mesmo com problemas, né? Nenhuma família é perfeita, mas a presença de um exemplo masculino faz uma falta muito grande. Então, a família, para mim, ela é a célula máter de uma sociedade. Famílias bem estruturadas, a consequência dela é uma sociedade igualmente bem estruturada, né? E a gente vê hoje um esforço muito grande por parte de movimentos políticos e ideológicos para invadir a esfera da família. A gente entende, por exemplo, eu particularmente, que a educação tem que ser transmitida dentro de casa. É uma responsabilidade dos pais, né? A escola instrui, a escola escolariza, transmite conhecimento relevante, como a matemática, a língua portuguesa, a literatura, ensinar a ler, escrever, interpretar um texto que hoje, infelizmente, nem isso é mais transmitido. E a família educa, transmite os valores, transmite um modelo de vida. As crianças aprendem muito por referências morais, não é? A noção de certo e de errado. Portanto, eu entendo que um homem público deve ter essa consciência e não trabalhar para levar o Estado a invadir a esfera da vida privada como a gente vê hoje. Existem políticos que dizem claramente que os filhos devem ser propriedade do Estado. Isso é de uma estupidez monumental e a minha vida pública é uma luta contra esse tipo de estupidez, né? Então, a família precisa ser protegida, a infância precisa ser resguardada. A gente não pode permitir, por exemplo, a ideologização da educação, transmitir assuntos
que não estão em sintonia com a idade, com a faixa etária, ou seja, não é papel da escola. E isso tudo está envolto nessa ideia de conservação da família. Né? Então, quando me perguntam em que espectro político eu me situo, é precisamente neste. Eu não tenho ideologia. A política, para mim, é a arte do possível. Defender a família, proteger os inocentes, né? Por exemplo, sou radicalmente contra o aborto, que para mim se configura assassinar uma criança no ventre da mãe. Isso é inaceitável, né? Então, há forças ideológicas aí que querem instituir isso no âmbito da saúde pública. Você vai lá e faz. Não, nós não podemos. Além de matar uma outra pessoa, de impedir que um ser humano viva, você também está causando enormes prejuízos emocionais, físicos, de todos os âmbitos na Banaliza, vida né? da própria mãe, que passou por um processo traumático, né? Então, em vez de incentivá-la a abortar e causar esses prejuízos indeléveis para a vida dela, que a gente incentive ela a ter o filho, ou se não quiser cuidar, que alguma família adote. Há hoje aí centenas e milhares de famílias que gostariam de ter uma criança e às vezes por algum problema não tem, não é isso? E a sociedade apoiar, não é? Então essa cultura da morte eu combato tenazmente, não é? E outras coisas que também integram o nosso rol de valores, que são experiências que a gente mantém porque elas passaram pelo teste do tempo, ou seja, a experiência histórica vem demonstrando que esses valores devem ser preservados, devem ser mantidos, porque o seu resultado é positivo. Não existe mundo perfeito, a gente Sim. não crê nisso, não é? O homem, ele tem uma inclinação para o mal. Eu tenho uma visão divergente daquela de Jean-Jacques Rousseau, que o homem nasce bom e as instituições que o corrompem. Nada disso. O homem tem uma inclinação para o mal. Erasmo de Roterdã, um grande intelectual humanista do século XVII, se não me falha a memória, ou XVI, ele dizia o seguinte: o homem, para cometer o mal, basta ser homem, basta você deixar que a própria natureza opere, mas para fazer o bem ele precisa ser educado. E Baltasar Gracián, também um outro intelectual espanhol, também acho que do século XVI, ele dizia que o homem nasce mau e a cultura o refina. Não é isso? Então eu sou um defensor inveterado da boa educação, da boa cultura, como instrumentos para elevar o nível das pessoas. Porque na verdade o que você disse, eu vi uma reportagem que estava falando o seguinte, que hoje em dia, né, o Estado, ele quer que os pais não sejam mais pais, sejam progenitores. Né? Então, assim, você não chama alguns artistas, né, de emissoras grandes, então começaram com essa moda. Então, assim, o filho não chama como filho, chama progenitor. Eu não sou seu pai, eu não sou sua mãe, eu sou seu progenitor. Então, quer dizer, eles querem colocar garganta abaixo de que a mãe tem que, então, mais Estado e menos povo. Isso eu também concordo que está totalmente de cabeça para baixo. Sim, assim, a responsabilidade por educar uma criança não é do Estado. Aliás, o Estado, ele é precedido pelo indivíduo. Quem veio primeiro foi o indivíduo. O Estado é uma espécie de acordo que nós, indivíduos, fizemos para não vivermos uma vida anárquica. Então, nós fizemos uma espécie de contrato social, escolhemos alguns governantes para que eles legislem, nos representem, mas quem cuida de certos âmbitos da nossa vida somos nós. Nós temos autonomia, independência, todos nós fomos agraciados com aparato cognitivo, com ferramentas da inteligência, ela precisa ser desenvolvida, óbvio, mas nós temos que cuidar da nossa própria vida, ter autonomia, ter independência, né? A família é um poder intermediário.
Só que existe um movimento político, ideológico, que não pensa assim. Tá jogando todo mundo na... Não, são psicopatas, são pessoas que querem, sob pretextos nobres, olha, precisamos melhorar a tua vida, precisamos educar os seus filhos. Nós vamos fazer isso porque é melhor para você. Sim, e vem com aquela embalagem nobre e vai invadindo gradativamente a vida privada dos indivíduos e criando uma série de subterfúgios para tirar a mãe de casa, os pais, né? E o ser humano tem alguns defeitos intrínsecos, né? Um deles é a lei do menor esforço. Se eu precisar atingir o meu objetivo com esforço menor, eu vou buscar. Então, às vezes, o Estado vem sabendo que as pessoas são assim e começa a invadir a esfera da vida privada e decidir cada aspecto da nossa vida. E aí nós chegamos na tirania, no Estado autoritário ou totalitário. E o resultado disso, inexoravelmente, é assassinatos, é mortes, porque vai chegar uma hora que as pessoas vão se rebelar. Elas não vão mais admitir que aquele modo de vida, aquela opressão, peraí, eu deixei você vir até aqui, mas você está me cobrando agora muito imposto, né? Você está agora invadindo uma esfera que é minha. Quando as pessoas decidem reagir, é tarde demais. Como aconteceu no Nepal, né? Pois é, esse grupo eu chamo de psicopatas mesmo, de manipuladores, de gente que usurpa o poder, engana as pessoas, manipula-as e depois, quando se consolidam no poder, começam a oprimi-las, né? Então tudo começa vagarosamente. O Estado vai oferecendo as coisas, as pessoas vão aceitando, achando aquilo bom, agradável, e num prazo aí de tempo, aquilo começa a se tornar opressivo. E isso tem acontecido em toda parte. A gente vê aqui na Venezuela, a Bolívia agora se livrou desse modelo político ideológico, elegeram lá um novo presidente, vai fazer um governo mais independente, defender a liberdade dos indivíduos, né? Então a Bolívia parece que deu seu grito de independência. Vai ser um processo ainda, porque as coisas ficaram muito ruins, foram 20 anos de opressão. A Argentina também, recentemente, rejeitou esse modelo de Estado. A Venezuela também vai ter que contar com ajuda externa, porque sozinho o seu próprio povo não vai conseguir, não tem meios mais para afastar esses criminosos, né? E o Brasil tem que tomar muito cuidado, porque nós estamos caminhando a passos largos para ter no Brasil também, a gente já vê a supressão das liberdades individuais, gente sendo perseguida por dar opinião, parlamentares que têm que a Constituição resguarda o seu direito inviolável de subir à tribuna da Câmara e emitir as suas opiniões. Parlamentar? Sim, ele não pode estão mais presos, né? Então a gente vê a Constituição sendo rasgada, os direitos constitucionais sendo abolidos. Quem deveria só julgar, está investigando e condenando. Então a gente vê agora, mas é o político que eu não gosto, então com ele pode tudo. Só que amanhã, quando não existir mais os políticos que eu não gosto, eles vão começar a perseguir os políticos que eu gosto e até a mim mesmo. Então as pessoas elas não entendem isso. Quando essa máquina de perseguição ela é posta em marcha, depois que ela elimina toda a oposição, ela começa a perseguir as pessoas. Qualquer um que resolva discordar de alguma coisa, ela vai para cima deles. Ninguém matou mais adeptos dessa mentalidade do que os próprios líderes políticos que lideram esses movimentos, né? Então, assim, por quê? Porque é uma máquina que não para mais, ela precisa se alimentar permanentemente de perseguição política, de opressão, de violência e, por fim, de genocídio. E a gente começa a esquentar um pouquinho mais esse podcast, e agora eu vou fazer a pergunta que vai quebrar a rede agora, hein? Você já disse, mas vamos colocar de uma forma mais clara. O que você está achando do Lula 3.0? 3.0 porque, né, Sei. O terceiro mandato dele aí. Olha, eu acho o Lula um político inepto, incapaz, ele lidera um
um movimento político, ele é o rosto na frente de um movimento, ele é o que nós conhecemos, né? É a figura que expressa esse movimento, mas ele representa um movimento que vai para além dele, né? Ele amanhã já está numa idade avançada, eu não desejo isso a ele, mas a gente sabe, né? É o fim da vida, mas o movimento dele é um movimento extremamente pernicioso, é um movimento que tem mais de 200 anos de atuação, é um movimento que, onde se instala, produz miséria, caos, produz criminalidade, né? Ele mesmo disse claramente, e a gente sabe que é assim, disse que a polícia não deve mais perturbar os ladrões, porque eles vão roubar apenas para tomar a sua cervejinha, se divertir, ou seja, atenuando um crime terrível, né? E quem sofre, geralmente quem sofre num regime dominado por essa gente são os mais pobres, é o povão. Porque a classe média, que eles também querem destruir, e eu vou explicar rapidinho como eles estão conduzindo esse processo, a classe média e as pessoas mais abastadas, elas vão morar nos seus condomínios fechados, elas têm proteção privada, o povão não. O povão tem um carro blindado. O povão fica exposto a essa violência atroz. Nós somos hoje o país do crime. Se mata no Brasil hoje 55 mil pessoas. Recentemente, eu recebi, com muito pesar no meu coração, os pais da Sara, uma menina de Jundiaí de 20 anos. Eu tenho uma filha de 19. Uma garotinha de 20 anos que caiu nas lábias de uma pessoa, foi em direção a essa pessoa e foi assassinada aqui no litoral norte de São Paulo. Acho que coisa de 2 meses, 3 meses, né? Foi um caso que ganhou ampla repercussão e esse criminoso, assassino, estuprador, ele se apresentou à polícia, ele foi descoberto e a juíza o soltou para ele responder em liberdade esse crime hediondo que ele cometeu. Então, o Brasil é uma zona de guerra. 55 mil mães, pais, amigos, parentes estão chorando sobre os cadáveres dos seus entes queridos todos os anos. Então, isso está acontecendo no Brasil, sob os auspícios de um governo que trata bandido como se fosse vítima da sociedade, ou seja, responsabilizando a nós que trabalhamos, pagamos impostos, levantamos cedo, né, vamos produzir, gerar riqueza, nós que sustentamos essa máquina pesada, caríssima, que é o Estado brasileiro, que nos devolve muito pouco, o Estado ineficiente, nós somos os responsáveis por esses assassinos psicopatas que estão tirando a vida dos nossos filhos, das nossas crianças, dos nossos trabalhadores. Então está se passando no Brasil. E nós temos uma classe política completamente inerte, assistindo a isso tudo, como se estivesse tudo bem, discutindo coisas sem muita relevância, não é? A mídia tratando de fofoquinha, quem se separou de quem. Não é? Então, assim, o Brasil vive hoje mergulhado numa selvageria, eu diria, em sociologia a gente usa o seguinte termo técnico, um estado de anomia social, uma desintegração social, cada um por si, Deus por todos. Isso se acreditar em Deus também, isso né? É um estado de barbarismo. Nós descemos na escala civilizacional. Eu não digo que nós estamos a enfrentar uma crisezinha política, econômica, cultural. Não. É uma crise civilizacional. Então nós precisamos restaurar essa nação, precisamos recivilizar o Brasil. E esse é um papel para todos nós, para toda a sociedade brasileira. Mas em primeiro lugar nós precisamos tomar consciência do nosso estado de miséria. Então é isso que me move na vida pública. Eu não estou na vida pública para ficar discutindo carguinho, quem vai ser isso, quem vai ser aquilo. Aliás, isso corta o meu coração e às vezes até me indigna de ver tanta gente discutindo tanta banalidade, futilidade, coisas que numa escala de importância está lá em último lugar, ou deveria estar.
Não é? Nós precisamos nos mover por algo que transcenda a nossa mera existência. E hoje a gente assiste, até num papel de impotência, esse tipo de descalabro em toda a nossa nação. São crianças que não sabem ler, não sabem escrever, são crianças que ficam 5, 10, 15 anos numa escola e saem com a sua inteligência absolutamente limitada. Corrompida, né? Corrompida, você usou o termo correto, corrompida. Hoje, grande parte do aparato educacional não serve para nada, além de corromper as pessoas. E a gente fala isso e causa escândalos. Nossa, mas como assim? Os nossos alunos tiram os últimos lugares nos testes internacionais de educação. Porque não tem como tirar fora, né? Senão não estaria fora. Pois é. Teve um ministro aí de um governo anterior que disse que, mas poderia ter sido pior. Nossa, poderia então, não estar, na verdade, nessa... não é falta de dinheiro. Nós despejamos no sistema hoje mais de 300 bilhões de reais nas 3 esferas, na municipal, estadual e federal. Então não é falta de dinheiro, não é falta de infraestrutura de educação, não é falta de professores. Nós temos um exército hoje trabalhando no sistema educacional, é o conteúdo que se aplica na sala de aula. Posso fazer uma provocação? Claro. Vamos lá. Se você entrando nesse assunto, nós estávamos discutindo há um tempo atrás aí, que assim, o que acontece? A escola, ela parou de ensinar e começou a doutrinar muito politicamente, inclusive nas escolas particulares. Uhum. Nas escolas particulares, né, ela tem que seguir o MEC, e aí, por conta disso, ela acaba tendo os professores militantes que doutrinam. Então, assim, eu sei porque acontece, né, com vários conhecidos. E aí eles falam, eu vou fazer uma redação, sempre com tema, só que se o aluno ele escrever do jeito que o professor não concorda, o professor zera. Então, vai doutrinando a mente dele de que ele tem que engolir aquilo que o professor, né, está colocando. Aí a minha provocação para você, Silas, é a seguinte: o que nós podemos fazer para melhorar a educação? Seja, claro que municipalmente, nós pegamos, por exemplo, Jundiaí, na nossa região, não sei se são em outras regiões, mas a criança fica até o 5º ano. Você não consegue criar estruturar muito bem essa criança, né? Falando com bases mais técnicas. E aí a gente tem o papel do Estado, do estadual e do federal. Aí a minha pergunta para você é: o que fazermos de forma estadual ou então via Congresso, via Senado, para melhorar a educação? Olha, eu diria que a escola hoje ela não doutrina. Se doutrinasse seria até bom. Doutrina é um processo consciente de aprendizagem de algum dogma, de alguma ideia, de alguma crença, né? Eu vou doutrinar você. Então eu vou te ensinar um conjunto de ideias e de valores, não é, de dogmas, e você conscientemente sabe que eu estou a te doutrinar. Então você vai hoje para um movimento cristão, você vai para um movimento religioso e você vai passar por um processo de doutrinação para adquirir, para assimilar as principais doutrinas, as principais crenças daquele movimento. O que acontece na escola, em todas as esferas, é manipulação. Por quê? Eu estou privando você de tomar ciência de que existem outras correntes, outras teorias, outras explicações de mundo, seja econômica, seja científica, seja política, histórica. Eu estou impedindo você de tomar conhecimento dessas fontes de ideias e estou dando a você apenas uma visão das coisas, uma perspectiva de mundo que é a minha. Eu fui professor muitos anos na faculdade e eu apresentava as duas correntes. Eu falava assim, olha, este autor aqui apresenta o mundo sob essa perspectiva. Esse outro autor fala exatamente o oposto desse.
E os alunos liam e tomavam ciência e depois, dentro da sala de aula, a gente discutia, sempre buscando por detrás das palavras uma realidade. No que isto aqui, qual foi a consequência disto daqui? Já Hegel dizia, o filósofo alemão, que uma ideia se transforma naquilo que ela é na sua essência. Então não tem como uma coisa ser boa enquanto ideia e depois a sua aplicação ser ruim. Ou uma coisa ser ruim enquanto ideia e a aplicação ser boa. Não. Se ela é uma ideia boa, vai ser uma coisa boa quando você aplicá-la também. Então, o que acontece hoje no sistema educacional é uma censura escancarada. Estão privando as pessoas de conhecerem vertentes políticas, intelectuais de altíssimo nível, que nem sequer aparecem na bibliografia dos cursos no Brasil. Então, eu defendo que num ambiente como esse, de censura explícita, escancarada, e eu desafio quem está a nos assistir a entrar nas páginas do MEC, das universidades, e pesquisar lá. Vai lá e vê a quantidade de trabalhos que são feitos de conclusão de cursos, e você vai verificar, os autores são praticamente os mesmos e as teses giram em torno dos mesmos assuntos que atendem às exigências de determinados programas políticos e ideológicos. Não há espaço para dissensão, não há espaço para o confronto de ideias. A universidade hoje se transformou num centro de corrupção da inteligência, com raras exceções. Nós temos algumas áreas, principalmente na área de exatas, né, em que não dá para o cara, por exemplo, treinar um engenheiro com ideologia. Mas, em larga medida, nos cursos de humanas, hoje há uma manipulação escancarada. Né? E não há nenhum problema nisso. Eu não sou contra o professor ter um posicionamento ideológico. Eu não sou contra a escola ter uma orientação política, desde que ela não censure, não impeça os seus alunos de tomarem conhecimento de outras fontes de ideias, de outras correntes políticas, de outras teorias que explicam os fatos. Então o problema está na censura, né? É absolutamente aceitável que o professor chegue na sala de aula e diga, olha, eu sou um político, aliás, eu sou um professor conservador, sou um professor à direita, sou um professor liberal, sou um professor comuno-socialista. Ok. Agora, me apresente as diferentes vertentes sobre economia. Vai apresentar o Karl Marx? Ótimo. Apresente o Ludovico von Mises, o Rothbard. Apresente outros pensadores e dê às pessoas a oportunidade, seja honesto intelectualmente. O que existe hoje é uma flagrante desonestidade intelectual escabrosa e que tem levado multidão de jovens, multidões de crianças a um processo de estupidificação. E isso é extremamente pernicioso. E perigoso, né? E perigoso. E quando não, também invadem a esfera da vida privada, transmitindo valores. Olha, você tem que ter essa conduta aqui, você tem que ter este comportamento. Ou seja, inoculando nas pessoas ideias e valores que são absolutamente antípodas ao que ele aprende em casa, na comunidade religiosa. Então isso é um descaramento terrível, é um câncer que invadiu o nosso país. E a maior parte da classe política não compreende isso. E os que compreendem não têm coragem de agir para impedir que esse câncer continue se alastrando. Eu sou absolutamente favorável a que o MEC se transforme num órgão chancelador. O que seria isso? Educação é uma tarefa da família, é uma tarefa da comunidade, é uma tarefa da sociedade civil organizada. Educação é uma arte. Arte, você pode atingi-la pelos mais variados meios. Não há um método apenas para você educar uma criança, para você dar a alguém. Nós sabemos, olhando para o passado, o que funcionou.
você pega, por exemplo, o que levou Machado de Assis a ser o maior escritor da língua portuguesa e um dos maiores do mundo? Ele era pobre, negro, órfão, vendia doces nas ruas, morava no morro lá no Rio de Janeiro. O Lima Barreto, o que o levou a ser um grande escritor? Porque ele se apropriou de uma cultura superior. Né? O que é cultura superior, que a gente também denomina de civilização? É tudo aquilo que de mais elevado se pensou e se escreveu. Então, quando você dá para uma criança uma substância, um conteúdo pedagógico de alto nível, ela vai se desenvolver. Não há nenhuma diferença entre uma criança brasileira, uma criança varzina, jundiaiense, itupevense, campolimpense, de uma criança do Texas, de uma criança de Singapura. E por que essas crianças desses países, elas tiram os primeiros lugares nos testes internacionais e os nossos não sabem fazer operações básicas de matemática? Não sabem construir uma frase, não sabem interpretar um texto básico. Essas crianças estão comprometidas, não é só para o mercado de trabalho, não. Nós estamos comprometendo o futuro delas, porque sem o domínio da língua você não tem possibilidades de absorver coisas básicas da vida, de construir uma boa família, de ter boas relações. Você não entende, você não consegue resolver conflitos básicos dentro da sua casa, porque você não entende. A sua mente fica limitada. Os gregos diziam que nós temos inteligência em potência. Para ela se efetivar, é preciso que você saiba o que dá para uma criança. A literatura, histórias infantis, música boa. Quais são as músicas que as crianças estão ouvindo hoje? Platão dizia, diga qual a música que um povo ouve e eu vou dizer a qualidade desse povo. A música é parte essencial da formação, no processo de formação da personalidade de uma pessoa. Da mente, né? Não é? Em si. Toda a cultura tem uma trilha musical. Quais são as Qual nossas? é a nossa trilha? Estimula o quê? Estimula a criança a ser um bom exemplo, a ter uma boa conduta, um bom comportamento, ou a ser um delinquente? Então o que nós temos no Brasil hoje é um incentivo à delinquência, à conduta errática. Né? E a classe política está à margem disso. Você pega um prefeito, um governador, um deputado, não quer nem saber disso. Né? Deixa eu cuidar aqui da minha vidinha. Deixa eu ganhar o meu e tá bom. E aí, uma outra provocação aqui. O que esperar de 2026 para o Senado e para o Congresso? Eu espero, sinceramente, eu sou de Jundiaí, aqui da nossa região, eu espero que as pessoas elas sejam mais exigentes, elas tenham um pouquinho mais de consciência da importância de se eleger um parlamentar da nossa região. Faz muita falta, a gente não tem um deputado federal já há muitos anos. Isto nos traz um prejuízo grande, porque um deputado pode trazer para o município recursos para serem aplicados na área da saúde, da educação, uma mobilidade urbana. A Várzea Paulista tem um hospital que precisa ser concluído, precisa de recursos. Campo Limpo a mesma coisa, Itupeva, Jundiaí precisa ter um hospital municipal, e tudo isso custa caro. E o dinheiro está cada vez mais em Brasília, concentrado lá. Então nós precisamos ter um porta-voz lá. Né? Então eu espero que a população tenha essa consciência e também critério na hora de escolher. Que não basta escolher um deputado, mas que escolha alguém que tenha preparo, qualificações, que conheça os nossos problemas, que esteja em sintonia com os nossos valores e que esteja disposto a lutar pela nossa cidade e pela nossa região. E aí também, eu quero que você fale para a nossa audiência qual a importância, né, refrisando, né, o que você disse, de ter um deputado federal da nossa cidade. O que isso é bom? Para que isso é bom para ajudar Jundiaí e a nossa região aqui metropolitana? Olha, um deputado ele tem direito a indicar um conjunto de emendas parlamentares livremente. Então, todos os anos, um deputado pode trazer aí
muito dinheiro, mais de 100 milhões de reais em indicações. Então, veja, eu citei aqui Várzea Paulista, tem o hospital que precisa terminar, precisa de recursos para equipá-lo, para colocá-lo em funcionamento. Jarinu, Campo Limpo, o prefeito Rogério Cavalim, lá em Itupeva, a prefeita lá de Cabreúva, o nosso prefeito Gustavo Martinelli. Ou seja, há muitas demandas, há muita coisa que precisa ser feita e isso requer dinheiro. E como eu disse, cada vez mais os recursos estão concentrados em Brasília. Então é preciso ter uma interlocução lá, um porta-voz, para buscar esses recursos, para que eles sejam investidos na cidade, numa creche, num programa habitacional. Tem muita gente hoje, principalmente em Jundiaí, que não aguenta mais pagar aluguel. Nós precisamos ampliar os programas habitacionais, embora o nosso prefeito tenha investido nisso, mas os recursos são parcos, não é? As cidades estão crescendo, precisamos investir em mobilidade, transportes. Tudo isso demanda muito dinheiro. E um deputado pode fazer uma diferença grande. Campinas tem cerca de 4, Sorocaba tem vários, até Indaiatuba, que é uma cidade minúscula, tem 3, e nós não temos nenhum deputado. Então é preciso que a população tome consciência disso e que no próximo ano deixe o seu voto aqui, porque às vezes a gente vota em candidatos de São Paulo, de outras partes, eles não voltam mais. Leva o nosso voto e não vai fazer onde ele representa. Então é importante tomar essa consciência de que vamos escolher políticos daqui, mas com critério. É preparado? Tem qualificações? Não é? Porque às vezes a gente se encanta com um sorriso fácil, com abraços apertados, e os charlatões são especialistas amanhã do nisso. Pastel, né? O pessoal que vai no pastel comer um pastel. Os charlatões, os vigaristas são as pessoas mais simpáticas. Então é preciso ter cuidado, é preciso observar o passado dele. Veja o que ele dizia há 2 anos, há 3 anos, há 4 anos. Ele está dizendo as mesmas coisas hoje? Tá com quem ele andava há 4 anos e com quem ele anda hoje? Então é preciso ter coerência. O povo reclama muito da classe política, mas também às vezes peca um pouco a não segui-lo, a não observá-lo. Porque todo picareta dá sinais, viu? Todo picareta demonstra quem ele é. As pessoas aqui não percebem. Então, o meu pedido à população é que tenha um olhar mais clínico, mais atencioso, que acompanhe a vida do seu político. Eu sei que política é um assunto chato, desagradável, mas tudo que ocorre na política pesa sobre os nossos ombros. Eu digo sempre, a conta quem paga é sempre o povo, e a conta é cara. Então, alguém vai ser eleito. Que seja uma pessoa que esteja antenada com seus anseios, com seus valores, né? Lá em Brasília, nós precisamos rever, por exemplo, a reforma tributária. Ela vai retirar dos municípios o ISS. Ia falar isso. Jundiaí vai sofrer com a falta desse imposto. Cidades grandes e médias vão padecer muito, porque a vida transcorre no âmbito do município, não é na União, nem no Estado. E o Estado também vai perder o ICMS. Pois é na cidade. É na cidade que as pessoas precisam de saúde, de um sistema educacional bom, de uma guarda municipal bem equipada, não é? Então, esse imposto vai fazer muita falta. Eu defendo a tese que o ano que vem nós precisamos ter muitos deputados que pensem assim, nessa direção, para que a gente lá em Brasília consiga reverter há muitos pontos desta reforma tributária. E também discutir outros assuntos importantes, como o pacto federativo. Nós precisamos dar mais autonomia para os municípios. Eu sou um municipalista. Eu defendo que o município deva ficar com a maior parte dos recursos, do bolo tributário, deve vir para os municípios, que é onde, de fato, transcorre a vida. Sim, e é isso mesmo. A reforma tributária, ela está causando tremor. Nós temos contadores que vêm todo mês, né, falar sobre a reforma tributária, e o que você disse realmente é algo que precisa ser revisto, porque na verdade a reforma tributária ela serve para arrecadar mais, mas quem vai pagar a conta, né? Exatamente, né? Então nós precisamos ter muito cuidado, e a tirania também se impõe com base nisso. A cobrança de impostos é um instrumento para impor a tirania.
Então, hoje, há uma concentração excessiva de impostos em Brasília, dependendo de quem for o presidente, você não vai ter dinheiro. Ou você faz o que eu mando, ou você não vai participar aqui da divisão do bolo, né? Então, as pessoas acham que certos movimentos políticos e ideológicos vão nos oprimir com arma na cabeça, vão invadir a tua empresa, vão invadir a tua casa. Não é assim mais. Esse tempo já passou. Hoje é cobrando gradativamente mais impostos, progressivamente. É como acontece em alguns países aí. Vou dar um exemplo aqui da China, né? A China, o Estado é teu sócio lá. Com a entrada do Drex e assim. É teu sócio lá. O Estado está dentro da tua casa, está dentro da tua empresa, você está trabalhando, produzindo, mas o Estado é teu sócio. E se você andar fora da linha, vai preso, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque o Brasil está trilhando um caminho perigoso, está namorando com a tirania, né? Eu sei que tem gente que não enxerga desse jeito, porque é o grupinho dele que está lá. Só que é como eu disse, amanhã, quando a oposição estiver eliminada, é o grupinho dele que vai ser perseguido. Que vai ser fervido, né? Vai também ser perseguido. A história mostra isso. Eu não estou aqui dando opinião sobre nada, né? A história comprova que depois que elimina-se a oposição, eu não gostava dele, então que ele vai preso injustamente, que ele vá para a cadeia, que ele sofra as consequências. Eu não gosto dele, só que amanhã, ótimo, né? Amanhã é quem eu gosto, ou até mesmo eu. Então, defender a verdade é um princípio que eu também não abro mão, não importa quem seja. Esses dias eu fiz um elogio num post, numa das minhas redes sociais, eu elogiei um político que eu condeno 99% do que ele diz e das posições dele. Mas naquele caso específico ele estava certo, né? Ele fez uma declaração firme, contundente contra um grupo terrorista que está operando aqui no Oriente Médio. Ele disse, esse grupo terrorista precisa ser extirpado, eliminado. Eu fiquei 100% de acordo com ele. E ele é um político que se posiciona completamente do lado oposto ao meu. Mas naquele caso, ele proferiu uma verdade irrefutável. Então, o que nos importa é a verdade. Então, se eu vir alguém sofrer uma injustiça, não importa se que lado esteja, de que lado ele esteja, eu vou defendê-lo. Porque amanhã essa injustiça pode ser praticada contra mim, né? Então, isso é ser honesto. Ser honesto não é só não tomar o dinheiro dos outros. Ser honesto é também estar do lado da verdade. E é isso. Tem bastante assunto ainda que ficou, né? Bom, Silas, a gente vai ter que, né, ficar por aqui. O assunto é bacana. Você está convidado mais uma vez para a gente poder discutir, falar sobre a reforma tributária, falar sobre esse governo que está no poder, que é um governo que precisa ser revisto, falarmos sobre essa esfera federal, né? A gente falar sobre o Congresso, sobre o Senado, a gente precisa discutir. Eu acho muito importante que você venha mais vezes no programa para a gente poder colocar, né, para a nossa audiência o porquê das coisas, porque é difícil as pessoas terem essa abertura quando a gente fala de política, porque já foi colocado no nosso DNA. Não se discute religião, política e futebol, mas eu discordo. Futebol, tudo bem. Religião, tudo bem, mas eu acho que política precisa ser discutido. Sim. E com pessoas preparadas, né, com pessoas que colocam a verdade, pessoas que falam, é assim que deveria ser. Você pode discordar um ponto ou outro, mas eu acho que é muito melhor do que está, né? Claro. Eu acho que a gente precisa amadurecer enquanto sociedade. Eu digo que uma sociedade está mais perto da tirania quanto mais o seu povo se afasta da compreensão política. Um povo precisa estar habilitado a discutir política com seus governantes. Eu sempre me preparei, mesmo quando eu não estava na vida pública, ainda muito jovenzinho, e mesmo depois, eu sempre me preparei para não ficar dando opinião. Opinião é uma coisa que está afastada do objeto ao qual você quer analisar. A gente tem que buscar o conhecimento. Existe uma verdade
por trás das coisas, não é? E a gente tem que ser movido pela busca pela verdade. E uma vez que você é movido por esse sentimento de tentar compreender as coisas, você passa a ser uma pessoa sincera e a ter também uma relação sincera com os políticos e com a sociedade. Então eu sempre busquei ter esse tipo de conduta com o meu eleitorado, falar francamente. Eu não tenho nenhum problema em expor as minhas opiniões, os meus posicionamentos, até porque a população amanhã ela saberá exatamente em quem ela estará votando, escolhendo, né? E eu pretendo me manter assim, sempre fiel aos meus princípios. Eu quero agradecer de coração a sua presença e já fica o convite aí para um próximo. Eu quero agradecer a você, Gisele, quero agradecer o César também, que está por trás das câmeras, ele que faz esse programa funcionar na parte técnica, você que apresenta com muita competência, me deixou muito à vontade para abordar esses assuntos, é uma ótima apresentadora e entrevistadora. Eu quero agradecer a sua audiência e dizer que vocês vão crescer muito, porque as pessoas estão famintas por programas de bom nível, que abordam assuntos importantes, né? E nós estamos num processo de reconstrução da nossa sociedade, e temos que investir nisso, falar com as pessoas, levar a mensagem da verdade. Eu acredito na verdade, eu acredito que, embora seja difícil encontrá-la, porque ela está no meio de muita mentira e a verdade é uma só, mas ela sempre aparece, ela sempre brilha num tempo nebuloso. E eu acredito muito nisso. A minha vida política é dedicada a isso. E quero convidar a sua audiência a me seguir nas minhas redes sociais. Sim. Silas Feitosa, Jundiaí, no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Twitter, onde tem uma rede social, eu estou lá com um perfil. Me siga para me conhecer mais. Eu estou sempre expondo as minhas ideias em forma de vídeos, de textos, né? Para que as pessoas saibam quem a gente é e, eventualmente, num período eleitoral, vão já ter me conhecido e ficará muito mais fácil fazer uma escolha. Muito obrigado e eu espero estar aqui com você mais vezes. Sim, é um assunto muito bacana, dá muitos episódios, né? Esse episódio é a primeira vez que nós trazemos, né, no Conexão Total, alguém falando de política, né? Falando sobre as verdades que são difíceis de ouvir, né? Mas é muito bom. E eu quero você mais vezes aqui, então Tá combinado. Já vai marcando na agenda para a gente ter mais episódios como esse. E aí, para você aí, né, a nossa audiência, quero agradecer muitíssimo. O meu muito obrigada. A gente se vê no próximo episódio.